Olá, muito boa noite. Vamos aguardar aí, olha eu aqui para mais uma live aqui com vocês, todas as quartas, às 19h19, nesse horário alternativo mesmo, para que vocês prestem bem atenção e gravem, né? Nosso encontro é sempre nesse horário, né? Tem uma técnicazinha aí que é justamente para que vocês não esqueçam esse horário alternativo, então bora lá. Vamos aguardar os próximos seguidores. Clair acabou de entrar na live. Muito obrigada, Clair, querida, por sempre me acompanhar. Obrigada, meu suporte técnico aí também. Hoje eu fiz uma live ao meio-dia com a Débora Oliveira, alquimista, e a Brenda Ferro, e a gente acabou tendo um problema técnico porque o meu vídeo ficou escuro, né? E eu tava com medo que acontecesse o mesmo agora. Mas como eu era convidada, acho que foi por isso, né? Os problemas do Instagram, mas deu tudo certo agora. E aí, para vocês que estão chegando aí, tem esse aviãozinho, então cliquem ali, direcionem para que mais pessoas tenham acesso, ou então me deem muitos coraçõezinhos aí que eu vou adorar, porque o Instagram entrega também para mais pessoas. Ok? O assunto de hoje, ele parece muito simples, né? Uma pergunta muito básica, mas ele traz aí uma reflexão muito grande a respeito dele. Então, para vocês, né, que estão aqui comigo, prestem bem atenção que eu vou trazer aí alguns conceitos relacionados ao que é ser saudável, que eu acho que isso é fundamental, né? Por que as pessoas ainda consideram saúde num ângulo diferente do que realmente é? E aí vocês vão chegar às próprias conclusões em relação a essa pergunta, ok? Então já garantam aí a aguinha de vocês para assistir essa live aqui comigo, né? A gente tem que se hidratar, então a gente está falando aqui, se o meu perfil é sobre emagrecimento, é impossível emagrecer se não estiverem bem hidratados. Então deixa eu tomar minha água antes de começar a falar sobre esse assunto com vocês. Então, bora lá. Deixa eu me organizar aqui, pegar a minha colinha aí pra vocês. Então, assim, ó, o tema dessa live, basicamente, o que é? Eu trouxe uma pergunta muito simples, né? Ser saudável garante a redução de peso? E aí eu reforço esse questionamento aqui com vocês, né? Ser saudável, vocês acham que ser saudável garante o emagrecimento? Ele garante que a saúde garante que vocês terão sucesso na redução de peso? Isso é muito importante, né, de colocar, porque muitas vezes a gente associa, né, o que é ser saudável para você? E a gente associa estar no peso saudável e comer bem, né, se alimentar de forma adequada. Mas nem sempre isso é suficiente. E aí eu trago outro questionamento que eu acho que é importante de falar, para que vocês compreendam, então, essa diferença, né? Estar dentro de um peso adequado, se vocês estão num peso adequado, entendam adequado, um peso dentro das margens, né, ditas saudáveis, né? Estar dentro de um peso adequado garante que eu seja uma pessoa saudável? Isso também é outra pergunta importante para a gente trazer para esse encontro. Então eu vou começar por ela, para que a gente discorra então esse assunto e que vocês entendam. Então, a resposta para essa pergunta, né, estar dentro de um peso adequado garante que eu seja saudável, é um simples e sonoro não. Por quê? Porque a gente tem que entender que existem os falsos magros, né? O que é isso, Sheila? Quem são os falsos magros? Aquelas pessoas que têm um peso, né, de acordo com o IMC, para quem não conhece, o IMC é o Índice de Massa Corporal, foi muito difundido aí há uns 20 anos atrás, 30 anos, né? E que virou febre, as pessoas sempre se baseavam de acordo com o IMC, né? Ou então proporcional à altura, né? Eu tenho um peso adequado proporcional à minha estatura. Isso é ter um peso adequado, então eles estão dentro das margens adequadas. Então, o que a gente encontra são os falsos magros, eles têm esse peso adequado. Se eles forem fazer uma avaliação física, se eles forem fazer uma medição com o médico, tá tudo certo. Ah, teu peso é lindo, teu peso tá bem certinho pra tua altura, tá tudo certo. Acontece, né, que esses falsos magros, às vezes, eles possuem um percentual de gordura muito alto, né, desproporcional ao seu peso, né,
E aí o que acontece? Esse percentual de gordura ele acaba predispondo as pessoas a desenvolverem problemas de saúde. E isso é muito importante de ser considerado aqui. Aí a pessoa pode estar predisposta a desenvolver esteatose hepática, que nada mais é do que a gordura no fígado, diabetes, a síndrome metabólica, a resistência à insulina, entre outros muitos problemas de saúde associados então a esse excesso de gordura corporal, tá? E aí, claro, se a gente for entrar em detalhe, principalmente gordura abdominal, né? Mas o que é importante saber? Aí nós vamos abrir um parênteses. Quando eu falo de peso saudável, já citei aqui a questão do IMC. O IMC ele é um dado, né? É uma referência que a gente usa que é muito melhor utilizado para coletividades. Por exemplo, a gente pega a população da nossa cidade e vamos fazer uma avaliação assim, de todo mundo que mora aqui. Então, o que a gente faz? A gente pesa e mede todo mundo e aí a gente vai classificar quem está acima e quem está abaixo. Agora, nesse atendimento individual, né, na consulta, nessa coisa mais personalizada, o IMC deixa de ser relevante. E aí a gente precisa usar outras estratégias, como considerar, então, o percentual de gordura. E mais do que nunca, o que vocês têm que considerar num peso adequado seria o quê? Aquilo que é adequado para ti. Aquilo que é bom para ti. Aquele peso que tu te sente bem. Que, de repente, é um pouquinho acima do que o IMC prega, mas que tu te sente confortável, ok? E aí, como eu disse, né? Além dessa questão de ter um percentual de gordura, tem muitos magros, muitas pessoas magrinhas, né? Muitas pessoas, né, elegantes, como eu digo, né? Dentro de um padrão aí, que elas acabam apresentando exames bioquímicos alterados, como um colesterol alto, um triglicerídeo elevado, como eu já disse, uma gordura no fígado. E isso é o que eu mais vejo. Boa noite, Débora. Obrigada por estar aqui assistindo. Já tinha dado boa noite aí pra Clair. Muito obrigada, gurias. Então, o que acontece? Eu não tenho um peso elevado, mas internamente o meu organismo está pedindo socorro, porque eu tenho vários problemas de saúde. Então, respondendo a pergunta, né, que eu fiz lá, né, estar dentro de um peso adequado garante que eu seja uma pessoa saudável? Não garante. Essa resposta é um sonoro não, como eu disse antes, né? Outro ponto é que o peso, ele pode se manter, né, numa margem adequada, considerando que a pessoa come a mesma coisa que ela gasta. Então, assim, ó, eu tenho, né, um consumo de energia, eu como, por exemplo, 2.000 calorias ao dia e eu queimo 2.000 calorias por dia. Então, com isso, eu mantenho um peso, né? Ou, às vezes, é uma pessoa que tem um gasto calórico bem grande, que trabalha e tudo, né? Mas, o que a gente precisa considerar também, mesmo ela sendo magra, tendo uma tendência a um peso menor, né, um corpo mais esguio, ela pode não ter qualidade na alimentação. Ela só está equilibrando calorias. Ela come calorias, 2.000 calorias, ela gasta 2.000 calorias. Ou até come 2.000, gasta 2.200 e está sempre naquele peso, né, magrinho e tal. Mas qualidade, né, se a gente for levar em consideração, né, a qualidade dessa alimentação, ela muitas vezes é deficiente. E aí, mais uma vez, eu entro com essa questão, né? Não é o fato de eu estar magro não garante que eu seja saudável, por todos esses aspectos que eu trouxe aqui. Agora, respondendo a primeira pergunta, né, e o tema, então, dessa live, né, você acha que ser saudável garante o emagrecimento? Garante que vocês terão êxito na redução de peso? Isso é bem importante. Então, vocês acreditam que se eu sou uma pessoa saudável, né, tenho saúde, eu nunca fico doente, tá tudo certo, então, né, o peso, emagrecer pra mim é muito mais fácil do que para qualquer outra pessoa. Eu posso ficar tranquila porque eu vou começar um processo e vou emagrecer. Pois bem, aí vamos definir primeiro o que é saúde, né? O que é saúde para vocês que estão me assistindo aí? O que vocês consideram saúde? A OMS, ela traz um conceito bem bacana sobre saúde, que não é, e é o que a maioria das pessoas pensam, né? Saúde é ausência de doenças, e a OMS deixa bem claro isso, né? Saúde não é somente ausência de doenças, mas é um completo bem-estar físico, mental e social.
Se a gente englobar esses 3 aspectos e eles estiverem em equilíbrio, aí vocês podem dizer que vocês têm saúde, né? Então, respondendo um pouquinho sobre cada um desses aspectos para a gente chegar à conclusão da pergunta da live, né? O que é o bem-estar físico, né? É eu ter, por exemplo, uma disposição. Eu estou sempre bem, dificilmente eu fico cansada, eu tenho um sono revigorante, eu durmo bem, eu me acordo disposta, durmo de forma adequada, né? Não tenho um sono quebrado, não tenho dificuldade para dormir. Eu tenho ausência de dores, ausência de sintomas adversos, então aqueles sintomas assim, uma azia, uma indigestão, uma dor na coluna muito frequente. Isso, quando a gente não tem esses problemas, a gente está então dentro de um bem-estar físico saudável, ok? A autoestima física, eu também gostar do que eu tô vendo, né? Eu me sinto bem com o meu corpo, eu gosto do que eu vejo, né? E o que é importante de falar? Dentro desse bem-estar físico, repetindo para quem entrou depois, né? A gente tem o bem-estar físico, o mental e o social. Estamos falando aqui do bem-estar físico, né? Alguns fatores, eles podem impactar o nosso bem-estar físico. Basicamente o quê? A má alimentação, ela vai gerar um transtorno desse bem-estar. O sedentarismo, né? Aquela pessoa que não faz atividade ou faz muito pouca atividade ao longo do dia ou da semana. A genética, infelizmente a gente carrega, né, toda essa hereditariedade, né? E as condições de trabalho, isso também é preciso falar. De repente vocês trabalham em condições aí subhumanas, né, com bastante dificuldade, cansa muito, tudo isso vai ser relevante para te trazer o bem-estar físico, ok? Depois a gente vai falar do bem-estar mental. Então, o que é o bem-estar mental? É a sensação de vocês estarem bem consigo mesmas, né? Se sentir confortável e saber, principalmente, aí assim, esse bem-estar mental aqui, ele vale ouro, gurias, ele vale muito ouro, né? É saber administrar as emoções sem se abalar com as interferências externas, sejam as interferências do mundo externo, como que a gente está vivendo agora, pandemia, ou uma crise financeira, ou sei lá, a insegurança, né? Outras questões aí que a gente poderia citar, sei lá, a situação política do país, né? E interferências externas também se referem à opinião dos outros, ao que os outros fazem, né? Aos julgamentos, né? Isso tudo é importante. Então, quando a gente sabe administrar isso e entende que aquilo deixa de ser relevante, que eu tenho controle sobre o meu estado emocional, eu vou ter um bem-estar mental. E o último, então, é o bem-estar social, né? O que é o bem-estar social? Então, é a nossa capacidade de se relacionar, então, com outras pessoas à nossa volta, né? Nos ambientes sociais, seja no trabalho, na família, nas amizades, na escola, né? Isso tudo é relevante para o teu bem-estar social. E aí, gente, para eu me considerar uma pessoa saudável, eu preciso ter o equilíbrio desses 3 pilares. Mais uma vez falando aqui para vocês, o bem-estar físico, o bem-estar mental e o bem-estar social. Aí eu posso dizer assim que eu sou saudável. Agora tem uma questão bem importante, né? Ninguém precisa ser 100% saudável. Até porque, eu já falei isso em alguns posts essa semana, o que acontece? Ser 100% saudável exige demais da gente, né? Exige tempo, dedicação e muitas vezes isso vai gerar um desequilíbrio nos outros pilares. Eu vou explicar para vocês, né? Então, se eu partir dessa premissa e considerar a saúde física, mental e social, a resposta seria sim. Ser saudável garante emagrecimento, desde que eu tenha equilíbrio nesses 3 pilares. Mas, gente, emagrecer é simples, mas não é fácil. Essa é a frase célebre, né? Emagrecer é simples, mas não é fácil. Por quê, né? Embora a gente precise englobar, né, nesse processo muitos aspectos, e aqui a gente está falando de 3, mas não é só alimentação e treino. Eu não posso pensar que para mim emagrecer eu tenho que comer só coisas saudáveis e que eu tenho que treinar todos os dias. Uma coisa é certa, emagrecer nada mais é do que uma boa matemática. Como assim, Sheila? É matemática pura, é bem simples, eu falei no início dessa live. Que matemática é essa, né? Então, se eu como menos do que eu gasto, eu emagreço. Se eu como menos calorias do que eu gasto, eu emagreço. Ou,
Se eu gasto mais calorias do que eu como, eu emagreço. É simples assim, não tem outra forma, né? Mas o que eu vejo na prática, gente? É importante te falar. Boa noite, Daiane, obrigada por estar aqui na live. O que é importante de dizer, né? A oferta de produtos saudáveis, ela aumentou muito nos últimos anos. É incrível, né? A gente tem hoje uma imensidão de lojinhas de produtos naturais, né? A gente tem muita oferta também graças a Deus, né? O nosso estado, principalmente o Rio Grande do Sul, ele tem uma oferta grande de hortaliças, de frutas. Então, assim, ó, a busca pela qualidade na alimentação, ela cresceu bastante, tá? Isso é ótimo, isso é maravilhoso. As pessoas querem se alimentar de forma saudável. Mas o pulo do gato vem agora, né? Não é porque é saudável. E aí vocês vão fazer essa relação com a matemática que eu acabei de falar. Não é porque é saudável que vocês têm que comer 30 porções daquilo. E, gente, parece assim, ó, absurdo falar isso, sabe? Isso é óbvio, mas o óbvio precisa ser dito porque muitas pessoas não entendem isso. Elas acabam exagerando, tá, naquilo que é saudável, com a expectativa de que comendo muito daquilo elas vão conseguir emagrecer, ou então aquilo às vezes nem é consciente, é inconsciente, né? Já que é bom eu como mais. E a gente se engana, muitas vezes a gente se engana, a gente finge que não tá comendo em grandes quantidades. Mas aí assim, ó, eu trago um exemplo bem simples, né, para vocês entenderem. Experimentem comer aí 4, 5 bergamotas no lanche da tarde. Experimentem fazer isso. Comam 4, 5 bergamotas aí no lanche da tarde e vejam se vocês vão ter resultados na balança. Façam isso todos os dias, ver se vocês vão ter resultados, se vocês vão emagrecer. A bergamota é muito saudável, não é? Vocês não concordam? Quem é de fora aí, não sei se tem alguém de fora do estado, né? Bergamota, para outros estados aí, tangerina, mexerica. Aqui no Rio Grande do Sul a gente conhece por bergamota. A bergamota é muito saudável, mas comer 4 ou 5 não vai me ajudar a emagrecer. Isso a gente precisa entender. Se eu exagerar, né? Se eu ter esse exagero naquilo que é saudável, isso não vai me ajudar no emagrecimento, ok? E aí que eu me refiro, né, gente? Ser saudável na alimentação só vai garantir sucesso na minha redução de peso se além da qualidade alimentar, se além de comer, né, de forma qualitativa aí, trazer qualidade para essa alimentação, eu também tiver o controle na quantidade. Simples assim. E aí o que a gente vê é as pessoas exagerando, comendo um monte, né? Eu vou citar um exemplo para vocês, eu vejo assim, granola é muito saudável, então eu vou lá, já vi isso, tá, gente? Se vocês fazem isso, parem com isso agora, tá aqui, ó, meu exemplo, uma xícara, tá, minha xícara aqui da minha aguinha, tá? Essa xícara aqui, eu acredito que ela tenha 200 ml, tá? O ideal seria que a gente colocasse iogurte aqui na metade do copo e colocasse 2 colheres de granola, mas acontece o contrário, as pessoas colocam toda a granola aqui e derramam um pouquinho de iogurte por cima. Granola é saudável? É saudável, principalmente se a gente puder fazer essa granola em casa. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Mas, se eu consumir muito dessa granola, se vocês forem contar as calorias de uma xícara de granola dessa, ela ultrapassa a quantidade de pão num cacetinho tranquilamente, né? Então é isso, né? O emagrecimento, ele precisa desses dois equilíbrios. Eu preciso pensar na qualidade, eu preciso pensar também na quantidade. Se é saudável, posso comer horrores? Não dá. Gente, até alface, se vocês comerem demais, é uma que vai dar um sono desgraçado em vocês, né? Não tem necessidade de fazer esse consumo aí, mas não tem essa coisa, já que é bom, preciso comer 80 disso, né? Nem 8 nem 80, já diz aquele ditado, né? Tenha um equilíbrio. Então, é essa ideia que eu trago. Eu vejo as pessoas, eu como super saudável. E hoje, ainda conversando na live que eu fiz com a Débora e com a Brenda ao meio-dia, eu toquei nesse assunto, né? As pessoas tocamos nesse assunto, né? De repente de vir e dizer, né, não, mas eu nem sei o que eu tô fazendo aqui, tá, Nutri, porque eu como super saudável. Mas o comer saudável não garante que tu vai emagrecer. Se tu exagera no saudável, tu também não vai emagrecer. Aí o que é importante, tá, gente? Quando a gente fala de caloria,
elas não são a base do emagrecimento. Se vocês estão pensando que a partir de agora vocês vão sair contando calorias e estão esperando isso do meu atendimento, vocês se enganaram redondamente, porque eu não faço isso. Eu não tenho esse controle de calorias, eu não gosto, não recomendo, não defendo. Eu acho que cada profissional segue, né, uma tendência e a minha é essa. Eu não defendo a contagem de calorias, porque é muito chato, né, ficar contando quantas caloriazinhas eu vou comer. Mas eu defendo sim que as calorias contam, tá? Elas não são a base do emagrecimento. Eu não posso me basear, porque, por exemplo, daqui a pouco eu como, se a gente pensar que um suco de laranja tem mais calorias na mesma proporção, tá? Que um copo de refrigerante, então eu vou escolher o refrigerante, vocês entendem que aí vocês estão pecando na qualidade da alimentação, né? Vocês estão pecando na qualidade da alimentação. E aí, claro, o suco de laranja tem muito mais para te oferecer, né, do que um copo de refrigerante, disparado, não tem dúvida, até porque o copo de refrigerante não tem nada para te oferecer, não tem nada de saudável para te oferecer, nada, gente, nada, eu posso pensar aqui, tentar, não, nada, né, então a gente tem que ter esse equilíbrio. Se eu pensar só em qualidade, eu também não vou estar sendo saudável, mas se eu pensar em quantidade, em caloria e esquecer da qualidade, também não há possibilidade de se conseguir ter um emagrecimento efetivo, ok? E aí, o que é importante, né? Gente, tem alguma dúvida? E se vocês tiverem alguma dúvida, me gritem, por favor, tá? E é um ponto importante de falar, que eu acho que a gente também não consegue ter esse discernimento e às vezes precisa vir a Nutri aqui para falar para vocês, né? O que vocês têm que entender? Bom, então eu gosto muito disso, isso é saudável, eu como 50 disso, eu exagero na quantidade. Se tu não tá conseguindo controlar a quantidade consumida de um determinado alimento, mesmo que ele seja saudável, a gente precisa considerar um aspecto importante. Provavelmente tu está tendo algum comprometimento, aí vamos voltar no conceito de saúde que eu fiz lá no início, provavelmente tu está tendo um comprometimento na questão saúde mental, saúde física e saúde social. Eu vou explicar por quê. Pensam, vocês não estão conseguindo controlar essa quantidade. A comida é saudável, cheiro, mas é saudável. Só que eu não consigo me controlar. Vamos levar isso aqui ao pé da letra para vocês entenderem. Então, assim, ó, a saúde física pode estar comprometida. Por quê? Tá? Considerando que as quantidades são insuficientes, né? Tu tá tendo uma fome exagerada. Então, há algum desequilíbrio na tua saúde física. Isso se for fome física, né? Outra questão, a tua saúde mental, ela pode estar comprometida porque a tua relação com a comida, mesmo que seja uma comida saudável, essa relação ela está doente, ela está adoentada. Tu não está conseguindo manter o controle sobre um determinado alimento, seja ele saudável ou não, isso significa que a tua saúde mental está precisando de atenção, né? Então, assim, saúde física, se tu tá comendo a mais, é porque realmente tem um desequilíbrio aí no teu organismo, né? Ou porque tu tá fazendo uma restrição em algum momento e tá exagerando em outro, ou porque tá faltando vitaminas e minerais e acaba que essa fome aí, ela tá sendo descompensada, ok? Tu não tá conseguindo reorganizar a tua rotina para suprir a tua necessidade de energia. Como eu falei, saúde mental, né? Tua relação com a comida pode estar, né, desequilibrada e aí tu acaba exagerando na quantidade, né? Agora eu sou saudável, eu vejo muito isso. As pessoas dizem assim, né? Antes eu comia um monte de porcaria, agora eu como super bem, né? As porcarias saíram da minha vida, eu não como mais nada disso. Mas aí quando vai comer uma comida saudável, exagera. Então isso também gera, isso pode ser um sinal de uma compulsão, tá? E a terceira é a questão social, né? Se tu tá exagerando num alimento, se tu tá comendo de forma descompensada, tu não tá conseguindo controlar a tua quantidade, talvez é porque tu coma em momentos de confraternização e aí entra o bem-estar social, que é um dos pilares da saúde, né? Ou tu coma como forma, olha que importante isso, gente, presta atenção. Ou tu come, né? Tu aceita comer mais como forma de pertencimento grupal. Sheila, que bicho é esse, né? Eu pertenço a um determinado grupo. Meu grupo de amigas, elas comem isso. E o ser humano, o Homo sapiens, lá desde o tempo das cavernas,
ele é um ser social, ele é um ser sociável, o ser humano ele não consegue sobreviver sozinho, ele precisava naquela época viver em bando, né? Precisava se reunir com outras pessoas, né? Os homens principalmente, para juntos conseguir caçar animais maiores, para aquele animal virar alimento e poder suprir as suas necessidades fisiológicas e de toda a família. Então, assim, eu precisava também estar bem, né, com o meu corpo e suprir a alimentação dos meus, né? Então, né, não se ia ao mercado naquela época, se caçava, né? Só que grandes animais eu não conseguia caçar sozinha, eu precisava do apoio de outro. Então, desde esse tempo, nós vivemos em bando, nós vivemos em sociedade, nós somos codependentes de outras pessoas. Só que essa dependência que a gente desenvolveu lá no tempo das cavernas, né, na nossa mente isso ficou registrado. E hoje eu tenho essa coisa de pertencer ao grupo. Então, assim, ó, se eu tô numa rodinha, tá todo mundo comendo tal coisa, de repente, né, consciente ou inconscientemente, eu acabo comendo para me manter dentro daquele grupo. Ou então, quando eu digo assim que o bem-estar social pode estar comprometido, no sentido de que, eu vou a muitas festas, estou sempre em confraternização com outras pessoas, e normalmente a confraternização existe a presença da comida. Não necessariamente tu precisa comer em grande quantidade, mesmo que aquilo, né, seja saudável, como eu sempre digo. Então, é essa ideia que eu quero dizer para vocês. Então, assim, pode estar, eu estou comendo em exagero, eu posso ter um comprometimento da minha saúde, do meu bem-estar físico, como eu já expliquei para vocês, né? Eu posso ter um comprometimento do meu bem-estar mental, quando há essa questão, assim, emocional com a comida, né? Talvez uma possível compulsão. E posso também estar desenvolvendo, né, um desequilíbrio do meu bem-estar social, ou o que é pior, dos três. Então é preciso considerar isso, né, e com a ajuda dessa live eu espero que vocês consigam começar a prestar atenção nesses momentos, né. Eu tô comendo por quê? Eu tô exagerando porque, gente, comer não é um problema, todo mundo precisa comer. Agora vocês precisam ficar atentos quando isso foge, né, de uma quantidade saudável. Aí sim eu preciso levar em consideração. Então olha como é importante esse equilíbrio. Vocês precisam ter equilíbrio. Então, finalizando aqui, já indo para os finalmente dessa live, vou só repassar aqui rapidinho, porque eu vi que algumas pessoas entraram agora. Então, basicamente, a pergunta dessa live foi, né, ser saudável garante o emagrecimento, garante que eu reduza peso? Depende, né? Se vocês comem saudável, mas vocês comem muito do que é saudável, caloricamente falando, isso não vai colaborar em nada. E aí eu trouxe outra questão também, né? Se vocês estão comendo de forma descompensada, exagerada, mesmo aquilo que é saudável, isso demonstra que a saúde de vocês pode estar comprometida, porque a saúde basicamente é o equilíbrio dos aspectos físico, mental e social. No físico, sinal que o meu organismo está precisando de ajuda. Se eu estou comendo exageradamente, é porque eu não estou sabendo criar uma rotina alimentar. Tá faltando nutriente nesse corpo, eu não estou me alimentando de forma com qualidade, né? Ou então eu estou ficando muitas horas sem comer, já falei, né, da questão da rotina. A questão mental, se eu estou comendo exageradamente, isso pode ser um sinal que eu tenho aí uma relação, né, adoentada com a comida. E eu preciso buscar essas respostas, eu preciso entender por que eu como de forma descompensada. E o terceiro ponto, né, relacionado ao social, é essa questão de comer exageradamente em eventos, quando eu estou reunida com as pessoas que eu gosto, ou então comer de forma consciente ou inconsciente para pertencer ao grupo que eu estou. Se eu tô na casa lá da sogra, né, tá todo mundo comendo, não vou fazer feio, né, vou ter que comer mesmo, só para fazer, né, para não me incomodar, para não ouvir. Aí vem a autorresponsabilidade e a autenticidade, né. Então a gente não pode depositar a culpa nos outros ou usar, né, o marido, a sogra, enfim, os amigos como sabotadores desse processo. A responsabilidade é única e exclusivamente nossa de ter a saúde e o corpo que a gente merece. Certo? Fiz um breve resumo aqui no final para vocês. Quem chegou agora, essa live vai ficar gravada e vocês podem assistir, certo? Quero agradecer aí a presença de todos vocês, lembrando que a minha live sempre acontece nas quartas-feiras, às 19h19 da noite. A semana que vem eu vou ter a presença ilustre aí de duas amigas, tá? Da Débora Oliveira e da Brenda, tá? Da Brenda Ferro. Então, por favor,
nos acompanhem aí, fiquem ligadinhos na próxima live e fiquem ligados também no conteúdo que eu tô trazendo essa semana, que tem essa relação entre ser saudável, mas ter o equilíbrio entre saúde e quantidade, né? Que aí sim vocês conseguem viver em harmonia fisicamente, mentalmente, socialmente, né? E alcançarem os objetivos de vocês. Certo, gente? Obrigada aí pela presença de todos vocês. E quem chegou depois aí, a live tá gravada, vai ficar gravada e vocês podem assistir desde o início para absorver. E já salve esse conteúdo, que é um conteúdo de valor que eu preparei para vocês. Uma boa noite, mais uma vez, gratidão aí pela presença dos que estiveram comigo desde o início. Beijo grande e boa noite. Tchau, tchau.